E aí galera da Aula D, tudo bem? Meu nome é José Alex, sou professor de matemática e vim aqui falar sobre racionalização de denominadores. Antes de mais nada, se inscreve no canal, curte, compartilha, segue nós lá no Instagram, enfim, esse espaço aqui é pra vocês, tá? Pessoal, a gente tá com um bloco aí sobre radicais, falando sobre vários assuntos de operações, de como uso radicais. E aí pra fazer o encerramento disso, pra gente encerrar esse conteúdo de radicais, eu venho falar sobre racionalização de denominadores. O que significa racionalizar? É um conteúdo muito bom para a gente sempre estar recordando, porque eu posso aplicar ele na trigonometria, eu posso estar aplicando ele em vários outros cálculos que podem aparecer. E racionalizar significa eu ter uma fração e o denominador, que é a parte de baixo, vai ter uma raiz. Racionalizar é tirar essa raiz do meu denominador. Ela não aparecer mais ali. E para eu conseguir fazer isso, eu possuo 3 casos que podem acontecer diferentes para tirar essa raiz do meu denominador. O primeiro caso que eu tenho aqui é quando o denominador é um radical de índice. Então, por exemplo, eu tenho um índice 2 ali, porque a raiz quadrada, quando não aparece, o índice é 2. E eu preciso tirar aquela raiz ali de baixo. O que eu faço para poder tirar essa raiz? O que significa racionalizar? Significa o 3 é a raiz de 5, permanece 3 raiz de 5. Eu não mexo nisso. Para poder racionalizar, eu multiplico o numerador e o denominador pela própria raiz de 5. Então eu multiplico o de cima por raiz de 5 e o de baixo por raiz de 5. 3 vezes raiz de 5 é 3 raiz de 5. Não tem como eu multiplicar, eu deixo assim. Aqui embaixo o que acontece? Esse 5 eu multiplico com esse 5 e deixo ele dentro da mesma raiz. Então fica a raiz quadrada de 25. Multipliquei 5 vezes 5, 25, montei. Embaixo eu consigo extrair a raiz. Então vai ficar 3 raiz de 5 sobre 5, porque a raiz de 25 é 5. E aqui é a forma racionalizada da minha fração com o radical como denominador. Um segundo exemplo, mesma coisa. Aqui eu continuo com o meu 5. 3 raiz de 7 continua embaixo. E eu multiplico apenas pela raiz de 7. Apenas pela raiz de 7. Não multiplico pelo 3, porque o 3 não está dentro do radical, ele só está acompanhando o radical. Continuo com o mesmo processo, fica 5 raiz de 7 sobre 3 raiz de 49, porque 7 vezes 7 é 49. Extraio a raiz, 5 raiz de 7 sobre 3, e aqui ele está multiplicando a raiz, vezes 7, porque a raiz de 49 é 7. Resposta, 5 raiz de 7 sobre 3 vezes 7, que é 21. E ali está a forma racionalizada da minha fração. Certo? No meu segundo caso, eu também tenho um denominador com um radical, só que agora o índice não é mais 2. O índice é 3, o índice é 4, 5 e assim vai. E tem a mesma ideia, tem o mesmo processo que o primeiro caso. A única diferença é o quê? Eu tenho aqui o 7 e tenho a raiz quíntupla de 6 ao cubo. É isso que eu possuo. Eu vou multiplicar por um outro radical, que possua o mesmo índice, a mesma base, o mesmo radicando, que é 6, e o expoente eu vou deixar com o que falta para eu poder cortar com o índice. Como aqui é 3, falta 2 para eu deixar depois, na hora que eu somar, ele ficar 3 mais 2, 5, e eu poder cortar o meu índice com o meu expoente de dentro. Então aqui eu coloco 2 para poder fazer esse esqueminha que vai acontecer agora. Aqui em cima eu não mexo, fica a mesma coisa. E aqui eu junto. Então vai ficar a raiz quíntupla de 6, 3 mais 2, 5.
Lembrando que uma das propriedades da potência, eu permaneço com a base e somo os expoentes. Por isso que eu somo 3 mais 2. O que acontece agora? Eu posso cortar aqui, ó. Corto esse 5 com esse 5. Em cima eu repito. Fica 7 raiz quíntupla de 6 ao quadrado sobre o 6 que foi o que sobrou. E pronto. Tá racionalizado. Certo? Então essa daqui só tem que pensar um pouquinho quanto que falta para poder cortar com o índice. Quanto que falta do expoente para poder cortar com o índice. Mesma coisa aqui embaixo. O 8 permanece e a raiz cúbica de 5 ela permanece. Multiplico por cima e por baixo pelo que falta. A raiz continua sendo cúbica. O 5 continua 5. Como aqui já tem 1, lembra que quando não tem nada dentro do expoente é como se tivesse 1. Falta 2. Então eu preciso colocar 2 aqui e um 2 aqui. Em cima eu não mexo. Continua a mesma coisa. Raiz cúbica de 5 ao quadrado. E aqui embaixo eu junto. Então fica a raiz cúbica de 5 ao cubo. Porque 1 mais 2 é 3. E aí depois eu consigo cortar. Em cima eu não mexo, fica a mesma coisa. E embaixo eu só coloco o número 5 e pronto. Está racionalizado. Certo? E o terceiro e último caso, eu tenho uma soma de radicais embaixo. Então o que acontece? O denominador ele é uma soma ou uma diferença, tá? De dois termos com radicais, sendo pelo menos um dos termos um radical. Então, por exemplo, eu posso ter um número que não seja radical? Pode. Fica do mesmo esquema que eu fiz aqui, ó. Nesse caso eu tenho dois radicais. Como é que eu executo essa minha racionalização? Então, em cima continua o 4, embaixo continua a mesma operação dentro de um parênteses. Coloca dentro de um parênteses. Raiz de 5 mais raiz de 2. Tu multiplica pelo inverso. Só que o inverso é só do sinal central, que é o mais. Então tu vai multiplicar em cima por raiz de 5 menos raiz de 2. E embaixo tu também vai multiplicar por raiz de 5 menos raiz de 2. Certo? Fez essa multiplicação. O que eu faço agora? Essa em cima não tem como eu mexer. Eu continuo do jeito que está. Opa! Continuo do jeito que está. E embaixo, eu posso juntar do mesmo jeito que eu juntava aqui, ó. Raiz de 7 com raiz de 7, fechava a raiz de 49. E eu posso fazer essa mesma coisa. Ou simplesmente, eu vou retirar o 5 e retirar o 2. Porque eu posso cortar as minhas raízes e permanecer apenas com um sinal que está dentro. Posso racionalizar direto. Raiz de 5 vezes raiz de 5, eu já sei que se eu cortar, eu corto a raiz com raiz e fico apenas com o número 5. E se eu pegar o mais com menos, eu sei que fica menos e faço a mesma coisa com a minha raiz de 2 e coloco o número 2. Sempre tiro da raiz, permanece um número de cada e faço a minha subtração. Em cima permanece igual, não tem como mexer. E embaixo, 5 menos 2, 3. Se der para simplificar esse número de cima com o número de baixo, só os números, vocês simplificam, dividem, cortam, enfim. Se não der, termina aqui e está racionalizado. Então, moral do nosso conteúdo, racionalizar é tirar o radical de baixo. O radical não pode ficar no denominador. No numerador não tem problema nenhum. Certo? Espero que tenham gostado. Muito obrigado, abraços e valeu!